Oi, pessoal. Como eu tinha comentado antes, né, eu estou atendendo um convite da Mônica para poder dar essa aula para vocês. E eu me baseei numa das lições da revista de vocês. E o título da lição é Absalão, cuidado com o pecador que há dentro de você. Mas eu confesso que quando eu li esse título, eu fiquei pensando, não é só você, mas é nós. Então eu diria, cuidado com o pecador que há em nós, porque a essência que nós temos depois do pecado cometido por Adão é o pecado, e a nossa carne luta constantemente, né, para fazer a, atender aos seus desejos, às suas vontades. Então nós somos sim pecadores, mas pecadores arrependidos que buscam uma vida que atenda a aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que o de mais especial que Deus podia fazer por nós, que foi nos dar redenção através de seu Filho. Então, essa vida de pecadores arrependidos tem que fazer sentido e apontar para Cristo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse pecador que habita dentro de nós. E o caso de Absalão é muito forte. Não sei se já pararam para ler esse texto, mas eu convido vocês a tirar um tempo e fazer uma leitura tranquila, né? Uma leitura sem interrupções desse texto. Porque antes de falar de Absalão, antes de chegar em Absalão, nós vamos falar de algo terrível que aconteceu e que está diretamente ligado à história desse homem que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre Tamar, a irmã de Absalão, uma jovem que sofre violência sexual, estupro por parte do seu irmão. E tem alguns detalhes dessa história muito triste e que, apesar de estar muito distante historicamente, né, e culturalmente de nós, a gente estava falando de uma outra cultura e de um outro momento histórico, mas a gente percebe que, infelizmente, ainda é uma realidade para muitas mulheres a violência sexual, o assédio, o estupro, dentro das suas próprias casas. Então, eu queria fazer um parênteses antes de falar de Absalão propriamente. Eu queria falar do que Tamar sofreu, porque a gente percebe que essa história que ela viveu despertou no irmão dela uma vontade de resolver e de resolver de uma maneira errada toda essa situação. Eu não estou dizendo que Absalão já não tinha um comportamento ou um pensamento que não estava no caminho bacana, mas a gente precisa também se atentar para o sofrimento da história de Tamar e tentar aprender com isso e fazer com que isso faça sentido para nós hoje, como cristãos e cristãs, como igreja, como a gente olha para o problema que muitas mulheres enfrentam hoje na nossa sociedade, que é o problema da violência sexual, né, do estupro, dos abusos. E eu tô falando com adolescentes, e se eu não me engano, a maior parte da turma é de meninos, e isso me faz pensar o quanto nós, como igreja, precisamos dialogar sobre isso e entender que nós precisamos ensinar a, a meninos e meninas que o nosso Deus é um Deus de amor e não nos criou para vivermos relacionamentos ou situações de abuso, de violência. Nós precisamos nos posicionar contra isso e aprender a não praticar isso. Então, os meninos, os rapazes, né, dessa classe de adolescente, precisam, à luz da Bíblia, ver que essa prática do estupro, da violência sexual ou até do assédio, isso é reprovado diante de Deus. E
buscar ter atitudes que mostrem que, como cristãos, a gente não concorda com isso, que a gente não quer reproduzir isso na sociedade. E, né, fechando um pouco o parênteses dessa história de sofrimento, né, porque Absalão foi o irmão que soube de tudo o que Tamar passou, de tudo que ela sofreu na mão de outro irmão. Então nós temos dois homens, um que recebe a notícia da violência sofrida pela sua irmã e o outro que é o autor dessa violência, é aquele que agride. E depois que ele faz... tem toda uma trama, né? Que o Amnon, ele ouve o conselho de um amigo dele para como ele poder trazer Tamar até o seu quarto. Tem todo um planejamento para fazer o mal para outra pessoa nessa história, né? Então, eu convido vocês a lerem depois atentamente o livro de 2 Salomão, no capítulo 13, para poder refletir um pouco sobre isso, né? E aí, Amnon ouve os conselhos desse amigo, Jonadab, e faz o que ele falou. Mas a decisão de cometer aquele estupro não foi do amigo, foi de Amnon. O amigo indicou o caminho errado, mas ele escolhe. É importante a gente pensar que, mas fulano falou para eu fazer. Sim, falou, mas a decisão é nossa. Nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que fazemos. E ao longo do texto, a gente vai ver que a reação de Absalão diante disso tudo foi uma reação diferente. Porque no capítulo 13, no versículo 20, na verdade 19, diz assim: Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. No versículo 22, a gente vai perceber a reação de Absalão que me chamou muita atenção. Ele diz, no texto diz: Porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. O que eu percebo aqui é que Absalão não entrou em contato com aquela dor causada pelo ato de Amnon, né, contra sua irmã. Ele se fecha e ele não resolve aquilo, porque foi doído, foi algo brutal. Mas ele não falou nada. E ao não falar, ele guardou. E a revista, no primeiro tópico, ela diz: Absalão não cuidou dos seus ressentimentos. E eu acho que isso também é algo para a gente pensar e trazer para a nossa vida. Muitas vezes, nós passamos por situações de dor, de sofrimento, de injustiça, e aquilo mexe com a gente de alguma maneira, provoca raiva, angústia, mas a gente não entra em contato com aquilo no momento, passa por cima. Mas adiante, o que nós fazemos? Nós vamos ressentindo, nós vamos sentindo novamente, porque é isso que significa ressentimento. É sentir de novo, ressentir. E esse sentir de novo foi trazendo mais e mais ódio para a vida de Absalão. Ele tinha o direito de se sentir ferido, mas ele lidou com isso de uma maneira errada. E aí, galera, eu acho muito importante a gente pensar sobre a importância de pedir ajuda. Às vezes a gente passa por problemas que a gente não sabe muito bem como resolver. De repente, na idade que a gente está, aquilo parece muito grande, é muito difícil. Então a gente precisa ter pessoas de confiança para pedir ajuda. Às vezes um profissional, um psicólogo,
um profissional, um psicopedagogo da escola, alguém que a gente possa conversar e compartilhar aquela dor e ajudar a gente a passar por isso, sem ficar ressentindo, sem ter aquilo resolvido dentro de nós. Então esse ponto é muito importante, né? Para a gente cuidar, para que o ressentimento não nos conduza, não nos governe. Porque Absalão começa a ser governado pelo ressentimento. E aí a gente vai ver ao longo do capítulo 13 que Absalão ele tramou a morte de Amnon. E aí a gente pode pensar, cara, o Amnon fez mal para a irmã dele, então ele estava com muita raiva. Mas vamos pensar junto aqui. Nem sempre governados pela raiva, ou melhor, nem sempre não, nunca governados pela raiva e pelo ódio, nós vamos produzir ações de justiça. Então o que Absalão buscava era justiça, mas o que ele realizou foi vingança. Ele assassinou seu irmão e aí acabou, resolveu o problema? Não. Davi, que era o pai dessa galera toda, pai de Absalão, pai de Amnon, pai de Tamar, a Tamar e Absalão de mães diferentes, e Davi sofreu, porque ele perdeu um filho. Mesmo sendo aquele filho que fez uma coisa muito ruim contra a sua própria filha, ele perdeu Amnon. Então, depois que Absalão mata seu irmão, ele tem que se retirar, ele sai de cena, as coisas ficam complicadas para ele, e aí depois ele tem a chance de voltar. Ele tem a chance de voltar, mas ele não fica satisfeito com as condições do retorno dele. E a gente vai vendo ao longo do capítulo, né, que ele queria encontrar o rei novamente, que ele queria estar na presença do rei. Ou seja, Absalão não controlou o seu desejo de ser mais, que é o segundo tópico. Absalão foi ganancioso. Eu não consigo nem pensar como seria para Davi viver essa situação de ter um filho morto por outro filho e daí não conseguir ver um filho porque vai lembrar do que morreu e toda aquela confusão. Mas ele entrou em mais um conflito. Absalão entrou em conflito com o pai agora. E aí a gente vai ver ao longo do texto, né, depois do capítulo 14, 15 e adiante, que Absalão foi tão ganancioso, ele quis muito mais do que foi dado a ele, ele se achou no direito de querer tudo isso, ele não olhou para si e não refletiu sobre os erros que ele cometeu, porque tudo bem que teve um problema anterior, um erro anterior de outras pessoas, mas ele não se responsabilizou pelos seus erros, pela forma como ele escolheu resolver as coisas. E o que a gente pode perceber disso é que, novamente, Absalão também vai procurar conselho numa galera que não tem um caminho bacana para indicar. Ele procura conselho com essas pessoas, e a gente vai ver isso no capítulo 16, mas ele decide fazer isso, tá? A responsabilidade das ações de Absalão são dele, assim como as responsabilidades das minhas ações são minhas. Poxa, mas eu conversei com fulano me deu uma ideia, eu fiz porque fulano... Não, precisamos assumir e trabalhar em nós a nossa responsabilidade diante da liberdade que nós temos. O meu tempo está acabando. Se eu não me engano, a gente tem mais ou menos uns 15 minutos, né, para falar. Então eu vou procurar encerrar aqui, né, trazendo esses pontos que tá muito distante no tempo e na cultura, mas que podem fazer sentido para nós hoje e nos ensinar a nos posicionar de uma maneira que agrade o coração de Deus. E para a gente encerrar a nossa aula, eu quero ler para vocês um versículo que está lá em Provérbios. Provérbios 4, versículo... fugiu aqui. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, a gente não está livre de passar por situações de injustiça, de raiva, de angústia, mas que nós possamos procurar em Deus, guardar o nosso coração, aprender a lidar com isso, talvez procurando ajuda, conversando com alguém da nossa igreja, liderança, ou um profissional, ou alguém de confiança da nossa família, mas entendendo que nós precisamos guardar o nosso coração. Porque se a gente não guarda o coração, a gente começa a ressentir. E viver governado pelo ressentimento vai nos conduzir a atitudes muito ruins. E essas atitudes não vão nos levar até Deus, nem vão apontar para o nosso Deus através da nossa vida. Eu espero que seja um tempo de reflexão bacana para vocês, que vocês estejam bem de saúde, né? E em todas as áreas da saúde, física, mental, e que vocês estejam atentos para serem cada vez mais próximos de Deus. Ele quer ser nosso amigo, ele quer se relacionar com a gente. Um grande abraço, Deus abençoe.